Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez, reunidos nesta manhã, nesse início de dia, para meditar e refletir a Palavra de Deus. Hoje o Evangelho de Marcos 2, 23 e 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo. Em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" E Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidades e tiveram fome? Como eles entraram na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeram os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje é continuação também do Evangelho de ontem, que nós ouvíamos os fariseus questionando Jesus a respeito do jejum, e hoje eles questionam Jesus e os discípulos a respeito deles por estarem arrancando em dia de sábado algumas espigas de trigo para comer. O sábado, na verdade, era proibido se trabalhar, né? E aqui eles eram tão mesquinhos, tão assim, pessoas perturbadas com a questão da lei, da regra, e qualquer coisa para eles viam problemas, né? E aqui eles vão questionar, entendiam que aquele gesto de eles estarem tirando espiga para comer é um trabalho, né? Na verdade, não era um trabalho, era apenas eles tirando ali algumas espigas para suprir a necessidade da sua fome, da sua necessidade daquele momento. E é interessante que eles vão questionar Jesus sobre essa questão também, que os discípulos não estavam guardando o dia de descanso, o dia do sábado. E Jesus vai chamar a atenção deles dizendo: "Pois é, vocês estão questionando os meus discípulos, estão me questionando a respeito deles estarem aqui apanhando algumas espigas de trigo para se alimentar. E como é que vocês me explicam lá quando Davi também, num dia de sábado, né, ele estava com muita fome, todos os seus homens, eles entraram, invadiram o templo, onde que eles não podiam entrar, lá tinha pão, né, tinham pães, eles pegaram aqueles pães que eles não podiam comer, comeram, se alimentaram, deram para toda a sua tropa. E como é que fica isso? E vocês não julgam isso como errado, né? Vocês não dizem que Davi errou." Então Jesus diz assim que é uma forma às vezes de medir as coisas, não temos a mesma medida, né? Cada situação uma medida, né? Então Jesus vai chamar a atenção para eles dizendo assim que depois eles precisam entender que o Senhor do sábado é Deus, né? E Ele, sendo Deus, Ele é o Senhor do sábado. Então Ele é que determina as coisas. Mas aqui, irmãos, volta aquela questão que refletíamos ontem. E quando a gente não faz as coisas por amor, quando a gente não faz as coisas realmente segundo aquilo que é a vontade de Deus, quando nós começamos a botar nossos interesses, nossas particularidades, nossas ideias, né? Buscamos fazer assim as coisas, infelizmente a gente vai se tornar injusto, vamos se tornar até cruéis uns outros, porque nós não fazemos para servir a Deus, mas nós fazemos para mostrar que nós somos capazes de fazer. E aí, quando a gente não faz para servir a Deus, como já falei ontem e repito, nós vamos estar querendo cobrar os outros, querendo exigir os outros daquilo que nós nos propomos a fazer. Então isso é importante a gente ter presente. Se eu tenho fé, a minha fé não é para me impor ao outro.
A minha fé não é para me impor ao outro aquilo que eu creio, aquilo que eu procuro viver, aquilo que eu pratico na minha vida. A minha fé é para que eu possa viver isso, assumir isso na minha vida, eu possa praticar isso, e é claro que não impede que eu possa dar um testemunho para o outro, mas não impor ao outro viver aquilo que eu vivo, não impor ao outro aquilo que são as minhas convicções, aquilo que são as minhas crenças, aquilo que eu busco como princípio, valor para mim viver na minha vida. Então eu preciso entender que a minha fé não é para se impor ao outro. A minha fé é para que eu possa estar aberto a acolher aquilo que é de Deus e praticar, viver na minha vida aquilo que é de Deus. E é claro que vivendo, eu também posso dar um testemunho, mas sempre deixar o outro na sua liberdade de escolher se ele quer também fazer esse caminho. Então, eu tomar uma decisão de seguir a Deus, de servir a Deus, não me coloca no direito de achar que eu sou melhor do que o outro, que eu devo julgar o outro, que eu devo impor ao outro aquilo que é a minha convicção, que é a busca que eu fiz de viver a minha fé. Então, eu preciso entender que essa é uma decisão, é uma escolha minha, e que a minha escolha, a minha decisão não pode se impor à escolha e à decisão do outro. Eu posso propor, sim, propor não ofende ninguém, mas agora impor, aí a gente já está saindo daquilo que é a nossa missão, aquilo que deve ser a nossa atitude como cristão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a bênção do dia aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.